A força na sua bondade e na resignação de seus pulsos e nos olhos semicerrados que vezes focam, vezes choram. A força na tua voz que acalma e controla, que junta os estilhaços. A força naquilo que sobrevive a bombas. Há um barulho ensurdecedor no silêncio e naqueles que escutam e refletem e abraçam antes de falar. E tudo em você abraça, e tudo em você preenche, e tudo em você se faz visceral e necessário, pois sua ternura é sua força, não normatizada, não violenta, subjugada e ainda assim imensa. Episódio de hoje: Oxum e a subversão das lógicas de poder. Este é o podcast Vitoriosa, um espaço de escuta sobre as estratégias ancestrais femininas de prosperidade, reconhecimento e sucesso nos Itãs das Iabás. Este podcast foi idealizado e realizado pelo Instituto Axé Dudu em parceria com a Mascavo Studio. Nossa primeira temporada contou com todo o apoio e suporte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro através da emenda parlamentar do deputado Carlos Mink para potencializar todos aqueles que saem das instituições de ensino em busca do seu lugar no mundo e no mercado de trabalho. Através das características únicas das Iabás e seus domínios poderosos, aprendemos a reconhecer nossas identidades, forças e fraquezas de maneira direcionada ao sucesso profissional. Olá, vitoriosas! Sou a Paula de Odé, dirigente do Ilê Axé Xigondé, Guapimirim, Rio de Janeiro, presidente do Afoxé Almoifá, Rio de Janeiro, e pesquisadora convidada do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Música, do grupo Africanias. Estamos chegando aqui no primeiro episódio do projeto Vitoriosas, do podcast Vitoriosas, que vem ajudar alunos que estão terminando as suas graduações e aqueles que já se formaram a ter uma nova forma de olhar o mundo, olhar suas carreiras e adentrarem no mercado de trabalho para serem vitoriosos de fato e de direito. Então, hoje, o nosso primeiro episódio é a Oxum e a subversão das lógicas de poder. Eu começo esse episódio contando o Itã. Oxum ajuda Ogum a reconquistar a cidade de Onirê. Ogum, o destemido orixá da guerra e das tecnologias, era governante de uma próspera cidade chamada Onirê. Ogum partiu por uma longa batalha, deixando a cidade sob a proteção dos seus seguidores. No entanto, durante a sua ausência, a cidade foi tomada pelo exército inimigo e seus habitantes se tornaram prisioneiros. Quando Ogum retorna, ele encontrou a sua cidade em ruínas e seu povo em cativeiro. Cheio de raiva, de ódio e determinação, Ogum decidiu reconquistar Irê e libertar o seu povo. Armado de sua espada de ferro, ele lutou bravamente e ferozmente contra os invasores, demonstrando a sua força e coragem incomparáveis. Apesar de sua bravura, Ogum percebeu que a reconquista não seria fácil. Os inimigos eram muitos e bem preparados. Foi então que Ogum decidiu buscar ajuda ao orixá Oxum, a orixá das águas doces, do amor, da fertilidade e, sobretudo, conhecida por sua astúcia e sabedoria. Oxum ouviu o apelo de Ogum e decidiu ajudá-lo. Ela sabia que a força bruta de Ogum precisava ser complementada por estratégias inteligentes e pela união de todos. Oxum usou seu charme e a sua inteligência para infiltrar-se no acampamento inimigo, convencendo muitos guerreiros a mudarem de lado e se unirem ao orixá Ogum. Com a ajuda de Oxum, Ogum conseguiu reunir um exército forte e coeso. Juntos, Ogum e Oxum planejaram um ataque estratégico, combinando a força e a ferocidade de Ogum com a inteligência e a persuasão de Oxum. Na batalha final, Ogum liderou o ataque frontal
enquanto Oxum coordenava as manobras táticas. A união e as habilidades de Ogum e Oxum foi decisiva. Eles conseguiram derrotar os inimigos e reconquistar a cidade de Irê. O povo de Irê foi libertado e a cidade começou a florescer novamente sob a liderança justa e sábia de Ogum, sempre, mas sempre com o apoio e os conselhos de Oxum. Eu chamo para essa conversa, para falar sobre o Orixá Oxum, eu chamo a nossa querida Marina Meloni, mais conhecida como Mel de Oxum. É carioca da Zona Oeste, Omó Orixá Oxum, sócia fundadora da Mina Energia Solar e Sustentabilidade, geóloga, especialista em avaliação de impacto ambiental e transição energética. Cofundou o Grupo Yangui de Geocientistas Negros e atua como articuladora ambiental no Instituto do Clima e Rede Afroambiental, e palestra abordando temas como empreendedorismo, sustentabilidade, transição energética justa e relações étnico-raciais e de gênero. Mel, querida Mel, Melzinha de Oxum, muito obrigada por estar aqui participando desse primeiro episódio, né? Nosso primeiro episódio. É um mergulho nos mistérios de Oxum, né? Então, acho que ninguém melhor para representar esse TAM do que você, né? Que é a pessoa da estratégia, da tecnologia, né? Eu faço uma análise, Mel, desse TAM de Ogum, porque Ogum, ainda que brabão, né, ele tem um momento que ele compreende que a sua força física não é o suficiente para ganhar uma batalha. E aí ele pede ajuda ao Orixá Oxum. É muito comum nos Itãs de Yorubás, sobretudo, que Oxum seja tratada como aquele orixá frágil, né? Oxum, normalmente, nesses itãs, ela passa a ser excluída pelos homens, né? Em algumas empreitadas. E, é claro, Oxum sempre dá um jeito de se fazer perceber, né? E fincar a sua bandeira ali. E isso acontece, ela é vitoriosa quando normalmente os homens se dão mal, né? e abrem as portas para essa deusa. Mas o que mais me chama a atenção nesse TAM é que Ogum pede ajuda ao Oxum, né? Eu poderia estar falando aqui sobre liderança, mas nem todas as profissões elas estão ligadas à liderança, né? Os deuses nos ensinam que para a gente ter poder não precisa estar no primeiro lugar do pódio, né? Esse TAM deixa muito nítido que o que fez com que Ogum vencesse a guerra foi a parceria de Oxum, né? Dois deuses muito antagônicos. Eu gostaria de saber de você, Mel, como foi a sua transição do término da sua graduação, né, até você abrir a sua empresa Mina. Quais foram os seus medos, os seus desafios e, sobretudo, o que Oxum lhe ensinou sobre a cooperação e como você aplica isso na sua carreira. A palavra é contigo, Mel. A bênção, Iá. Muito obrigada por ter me considerado, me convidado para estar no primeiro episódio desse podcast incrível, que é uma forma que a gente está tendo, né, também de exercitar a nossa oralidade, a nossa ancestralidade. E eu fui muito tocada por esse Itã e também pelo título desse episódio, né? E muito instigada por tudo, cada detalhe que vem trazendo nesse Itã, e isso vem me remetendo a muitas coisas, né? E esse processo, a transição da universidade até eu chegar na minha carreira foi um momento muito chave, né? E é mesmo uma transição, todo um processo. Eu terminei a faculdade muito traumatizada mesmo, digamos assim, né? Você não é a única. Pois é, exatamente. E é muito importante a gente estar falando sobre isso também, né? Já que o nosso público-alvo também são estudantes que estão nesse momento de sair da universidade. E para mim foi muito sobre me ressignificar e me reinventar também.
Nesse TAM, a gente entende qual é a dinâmica da gente estar em um território de inimigos. E eu gosto muito de me descrever, né, quando eu me apresento nos lugares, nas palestras que eu faço. Eu gosto muito de dizer que eu sou uma mulher da Zona Oeste do Rio de Janeiro e afrodiaspórica. Por quê? Eu entendo muito o meu corpo nessa territorialidade que é a cidade do Rio de Janeiro, né? Que a gente vive numa lógica centro, zona sul, e quem não é desse espaço acaba vivenciando uma cidade completamente diferente. E a partir do momento que eu precisava sair do meu espaço para poder acessar estudo, cultura e me deslocar, eu comecei a perceber quem era o meu corpo nesse mundo. O que o meu corpo representava nesse mundo, né? E isso não foi diferente na universidade. Então, cada vez que eu ia eu estudei no fundão, né? Cada vez que eu ia para um fundão, as dificuldades que eu passava, por mais que eu amasse a geologia, até porque, enfim, a vida foi muito engraçada comigo, eu nunca planejei fazer geologia, apesar de sempre gostar de ciências da natureza, me envolver com natureza. Eu fui para a geologia e eu aprendi a gostar, mas eu dizia na época que a geologia não gostava de mim, apesar de eu amar geologia. E são as crenças limitantes que a gente vai, né, desenvolvendo ao longo da nossa trajetória, mas que depois de um tempo eu entendi o porquê. Porque, na verdade, o meu corpo afrodiaspórico, dentro daquele espaço eurocêntrico, de conhecimento eurocêntrico, ele não era realmente feito para mim. Ele não é realmente feito para mim. E aí as dificuldades, né, essa morte simbólica que a gente vai vivendo todos os dias, tanto por todos os fatos que vão acontecendo e a gente observa, né, na nossa família, com as pessoas próximas ou não. A gente liga a televisão e a toda hora a gente vendo o nosso povo sendo massacrado de diversas formas, né, seja bala perdida, seja entorpecida, de diversas formas. E isso dificulta a nossa caminhada, né? Dificulta o nosso processo, tanto dentro da universidade, né? Nesses espaços que a gente tem de discussão, de falar sobre o conhecimento. E aí é onde vem a ancestralidade, né? E aí eu cito o título desse episódio, Oxum e a subversão das lógicas de poder. É a gente entender como é que a ancestralidade é a nossa estratégia de sobrevivência. A ancestralidade é a sua parceira? É a minha nessa parceira, empreitada? com certeza. É o que coopera para É o que a sua coopera, vitória? com certeza. E nessa transição de sair da faculdade até a minha carreira profissional, que hoje está mais firme, foi a ancestralidade que me guiou. Foi a ancestralidade que me salvou também, sabe? Porque nessas de ressignificar e ter que se reinventar e ter que renascer das cinzas o tempo todo, depois que eu renasci para orixá, nada mais me abala. Você, Mel, é uma mulher da tecnologia, né? E também uma mulher que teve que aprender, dentro da sua profissão, a fazer trabalhos mais pesados, né? Normalmente realizado por homens, né? Como, por exemplo, subir em telhado, fazer instalação, né? Qual é o recurso que você utiliza para vencer as suas guerras quando você atua com homens na sua área? Os meus recursos? Então, ebó e terapia. Muito ebó e terapia. Uhum. Mas então, a senhora trouxe esse exemplo, né? De eu realmente subo em telhado se tiver que subir. E é muito engraçado porque às vezes eu sinto que eu tô o tempo todo tendo que provar as coisas para as pessoas, né? Nesse contexto. E eu fui me desenvolvendo, o fato de eu saber hoje em dia, né, subir num telhado para instalar uma placa solar, foi porque eu passei por uma situação de machismo. Quando eu estava na casa de um cliente meu, da minha empresa, com a minha equipe, e um instalador
principal, né, tava o tempo todo tentando se crescer pra cima de mim. Aí eu falei: "Ah, é? Então tá bom". Aí eu voltei acabada, péssima, pensando o que que eu vou fazer da minha vida. E aí apareceu um curso de instaladora de painéis solares, promovido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, no Elas na Indústria. Falei: "É isso". Então, eu busco sempre estar me desenvolvendo também nesses espaços, né. É muito engraçado, trágico-cômico, né, porque a gente tá nessa posição, mas a gente é o tempo todo invisibilizada e descredibilizada, né. Parece que os homens, eles não entendem o que a gente tá falando. Então, o tempo todo eu tô sendo confrontada com: "Não, mas o que ela quis dizer? Você não tá entendendo o que eu quero dizer? Vou fazer um curso de oratória". Fiz um curso de oratória. Então eu tô sempre nessa, buscando me desenvolver. Sei que às vezes a gente acaba também indo para um lugar de, ai, o tempo todo achando que eu não sou o suficiente, mas eu sinto que eu tô me preparando. Então, uma dos recursos que eu tenho nessa minha caminhada é estar sempre me preparando para as dificuldades e me preparando para as bênçãos também. Eu falo isso. Eu faço essa provocação, Mel, porque a gente está fazendo esse podcast para as pessoas que estão saindo, né, para as mulheres, sobretudo as mulheres que estão saindo da universidade ou que estão se formando. E muitas delas podem ter esse medo de se deparar com o machismo, a misoginia aí fora, né? E o Oxum ensina que os homens precisam das mulheres, né? E essa coisa que você fala de parece que você está o tempo inteiro tentando provar alguma coisa, você hoje, com a expertise que você tem, com a ancestralidade em ordem, é boa terapia, em dia, você acha que você ainda precisa provar alguma coisa? Ou o que que você quer expor dentro do seu trabalho para dizer, homens, Marina Meloni, Mel de Oxum, eis-me aqui, venci. Então, não acredito que eu precise provar mais nada pra ninguém, até porque, no dia a dia, assim, né, seja da empresa ou de um projeto, hã, fica muito nítido, assim, como a gente precisa dessas 2 perspectivas, dessas 2 formas de ver a vida para que a roda gire, sabe. E aí eu trago muito nesse lugar, né, de ter essas 2 percepções sobre, homens, mulheres, enfim, mas é importante para ver a roda girar. E, por outro lado também, eu vejo que eu não preciso provar mais nada para ninguém, porque Oxum tem uma arma muito poderosa que é o espelho. E a partir do momento que eu entendo que o espelho é para que eu me reconheça, sabe? Que eu reconheça a minha capacidade, que eu reconheça da onde eu vim, que eu não esqueça da onde eu vim e tudo que eu já fiz e conquistei. Isso também é uma forma muito poderosa da gente se colocar nos espaços, da gente se posicionar nos espaços e enfrentar nossas guerras também. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse TAM é esse antagonismo entre força bruta e estratégia, né? Só que a gente está falando de uma estratégia de guerra, né? Existe um imaginário de que Oxum é doce, é mel, é boazinha. Gente, pelo amor de Deus, Oxum não é boazinha. Oxum é estratégica, né? Numa guerra, como ser boazinha numa guerra? Me diz aí, né? Nesse período acadêmico, qual foi a sua virada de chave para você deixar de ser boazinha para partir para a luta? E garantir que seus sonhos, confrontando com todo esse sistema que dificulta as mulheres a chegar lá, sobretudo as mulheres pretas. Onde foi essa virada de chave? Onde foi que você precisou entender, opa, eu não posso ser boazinha, né? Porque parece que tem um lugar
de que ser boazinha é você aceitar, né? Você ser resiliente. E Oxum nunca foi resiliente. Ela parecia calma, mas já estava montando uma estratégia para virar toda e qualquer situação, né? Então, aí onde foi essa sua virada de chave? Então, é aquilo, né? Mel adoça, mas mel queima. E assim, a minha virada de chave foi realmente quando eu me reconheci, que é um processo, e eu acredito muito que eu ainda estou nesse processo, no comecinho talvez. Mas a partir do momento que eu entendo, sabe, o quanto que eu tô trabalhando, o quanto que eu tô investindo em mim, seja com um e-boy, com uma terapia, ou com um curso, ou acordar... Exatamente. Ou seja, sabe, acordando 4 horas da manhã e estudando e querendo crescer. Assim, eu quero a minha parte, sabe? É ter, assim, a ciência do que eu tô fazendo, ter a consciência do quanto que que a gente tá correndo, que a gente tá batalhando, indo atrás do nosso. Então, saber que as trocas, elas precisam ser justas. Então, a gente tem que ter a nossa parte. Maravilha. E eu queria saber de você também, por você ser uma mulher de Oxum, né, e estar totalmente envolvida em projetos cuja maioria das pessoas é de homem, né? O que você diz para essas mulheres que têm profissões que se deparam com esse machismo, né? Você, enquanto uma orixá, o que você pode compartilhar de saber para essas mulheres no que Oxum representa dentro desse patriarcado? Profundo. Aham. Isso não estava no script. Bom, o que eu percebo é que é muito importante a gente ser fluida. A gente saber, enfim, andar nesses espaços, transitar nos espaços de forma fluida. E conhecer também a pessoa com quem a gente está lidando, seja um parceiro ou um inimigo, né? Já que a gente falou tantas coisas aqui sobre inimigos também. Inimigos e adversários. Adversários, exatamente. Então eu acho muito importante ter essa fluidez, até porque a forma como a gente pensa não é a regra do mundo. Então, assim, o que a outra pessoa pensa, o ponto de vista da outra pessoa também importa. Então, a gente tem que saber ter essa fluidez ao lidar com as pessoas. E, ao mesmo tempo, ser paciente e persistente. E ter a astúcia, como a senhora falou, de perceber as coisas, né? Perceber como é que a outra pessoa lida, trata você, trata as outras pessoas. Isso quer dizer muito. Isso diz muita coisa. Diz muita coisa sobre a gente. Eu acho que é muito também esse movimento da água fluida que passa pelos lugares, que contornam os obstáculos e as pedras. E também é muito esse movimento do espelho que Oxum faz, né? O Oxum se olha, mas Oxum olha aquele caminho que tá vindo ali, quem é que tá vindo ali, né? É tipo um retrovisor, né? Dá pra ver quem tá vindo por trás da gente. Então eu acho que é muito ter essa fluidez para poder lidar com as coisas. E já aconteceu dentro da sua carreira, em algum momento, algum grupo, algum coletivo, ou mesmo dentro da sua empresa, né, que um homem, ou alguns homens, perceberam que precisava do seu saber para conquistar alguma coisa? Com certeza. Adoro! Conta pra gente! Isso inspira pessoas, Mel. Isso inspira, porque eles colocam uma coisa que você é burra, que você é incompetente, que você é incapaz, de uma forma, ou uma forma direta, ou uma forma muito sutil,
né? Mas sempre dando um jeito de desqualificar o nosso trabalho, né? Então, o que eu pergunto para você é a provocação com esses homens que também vão nos assistir, que vão nos ouvir. É uma provocação, sim. Mas também é uma forma de apoiar e armar, né, as mulheres que estão entrando nas suas profissões e vão deparar com esse tipo de gente de toda forma. Com certeza. E e aí o que que acontece? Não, conta. A gente pois é. E nesse processo, né, do empreendedorismo, que eu acredito que não seja só no empreendedorismo, mas na nossa trajetória profissional como um todo, é muito sobre autoconhecimento também. A gente precisa saber o que que a gente quer e aonde a gente quer chegar. E nunca se esquecer disso. E é ter esse foco. Ter esse foco e essas pessoas que sabem, que veem a grandeza do nosso conhecimento, porque o nosso conhecimento não é só o que a gente lê, é o que a gente vive, é por onde a gente passou. Então, assim, o nosso conhecimento ele é valioso por isso. E ter essa noção do que o que eu sei, o que eu vivi, está sendo essencial para esse projeto acontecer, então eu sou importante. Então essa pessoa não vai conseguir tocar esse projeto sem mim, sabe? E a gente valorizar o nosso trabalho também, nesse sentido. Isso é auto-amor? Isso é auto-amor. Isso é autocuidado? Isso é autocuidado. Se Oxum você fosse, se Oxum você fosse, o que você diria neste momento, depois desse bate-papo, para as pessoas que estão nos ouvindo? Se Oxum você é parte dela. Sou só uma partezinha, uma gotinha. O que eu diria... Que, na verdade, você vai dizer para as pessoas e dizer para você mesma, né? Você, para mim, para a equipe. Oxum é isso, é limpeza. Oxum é clara evidência. Claro, evidente. É evidente que a gente precisa fluir. Né? É evidente que a gente precisa fluir. É evidente que a gente não pode ter medo. É evidente que a gente vai deparar com obstáculos, né? Eu aprendi dentro do IFA que, ainda que uma grande árvore nasça na beira de um rio e tenha raízes aéreas, e essas raízes se transformam em troncos que vão para dentro d'água, ninguém para o rio. Uma pedra grande não para o rio, né? Então eu não sou Oxum, mas eu respiro Oxum. E eu senti que você ficou com nó na garganta. Então, se Oxum eu fosse, eu diria para mim, para você e para todas, que a gente precisa deixar fluir e entender que, assim como os rios de Oxum, ninguém para, ninguém vai parar a gente. Eu acho que esse é o recado que a gente deu nesse bate-papo para todos, e como primeiro episódio, né, que não nos deixemos parar, né? E eu peço, enquanto liderança religiosa, né, para que o Oxum sempre coloque uma colher de mel na nossa boca, para que a gente possa falar tudo aquilo que a gente quiser. E pensando que eu sou a mulher do Oxóssi, mel é uma interdição. Então, se não sair tão doce assim, tá explicado. Mas que Oxum possa nos permitir, né, que a gente flua, que todas vocês fluem nas carreiras e possa avançar. E continua fluindo, porque vem mais episódios por aí. Tem aí mais 3 episódios pela frente. Comente, compartilhe, escutem de novo, porque a cada episódio, cada pedaço da nossa vida, cada pedaço da nossa carreira, vai ter sempre uma palavra ancestral que vai ajudar
a todos nós a chegar onde a gente quer. Mel, muito obrigada por esse bate-papo. Você é incrível, você é um orgulho, não só para mim, mas um orgulho para a nossa família de axé. Né? E vai, minha filha, vai sem medo, porque Marlina Meloni é você. Quem tem e busca conhecimento também é você. Se você venceu, se você está vencendo, todos nós podemos vencer também. Axé, muda o pé, mãe, de verdade. Foi uma honra participar dessa conversa, um desafio, porque é a primeira vez que eu falo sobre ancestralidade dessa forma, que eu falo sobre Oxum. Então é um desafio, uma missão, mas foi uma delícia. Amei, mais uma oportunidade de aprender com a senhora. E também deixo um recado para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Aproveitem essa troca de conhecimento, de sentimento também, né? Porque realmente a gente traz coisas que estão das nossas profundezas, né? E a gente quer dar as águas, entende essas profundezas. E acho importante também, aí respondendo essa pergunta, já que agora eu tive um tempinho, eu acho que além de deixar fluir, é importante a gente acreditar, sabe? Acreditar na gente, acreditar que amanhã começa tudo de novo, sabe? E ter isso no foco, ter isso na cabeça e acreditar que olhar para trás e ver que, assim, independente dos obstáculos que a gente passou, a gente vai continuar passando. Não sou fã da palavra resiliência, eu acho que tem muita coisa por trás disso, dos desafios que nos são impostos, né, e que a gente tem que acabar passando, mas é isso, acreditar na gente, principalmente, nos nossos projetos e deixar fluir e seguir em frente. E acredite no nosso projeto, Podcast Vitoriosa. Acredite no potencial na força dessas Iabás. E eu espero vocês no nosso próximo capítulo. Um beijo da Iá. Vitoriosas!